Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick para mais um vídeo nessa tranqueira e bagaceira de canal Nick em Portugal. No vídeo de hoje a gente vai reagir um pouco ao pronunciamento, no qual quem é inscrito aqui do canal já sabia, porque eu já falei isso em outros vídeos, sobre essa questão das mudanças em relação à imigração aqui em Portugal. Então a gente vai ver uma matéria e eu vou reagir a ela, no qual eles vão falar sobre a questão de reagrupamento familiar, se você vai poder reagrupar ou não, qual é o tempo que você precisa ter aqui em Portugal para poder reagrupar. Se vai poder reagrupar marido, esposa, filho, tio, primo. A partir de quando que vai começar a contar o período da sua residência, se é quando você deu entrada na documentação ou se é quando você recebeu o documento da autorização de residência. Se vai ter que fazer teste ou não de proeficiência da língua portuguesa e da cultura, sim ou não. Então bora aqui assistir o vídeo que a gente vai falar um bocado sobre isso. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, dá uma força. A gente quer chegar nessa marca aí dos 15 mil e eu preciso da sua ajuda. O YouTube fala que cada 10 pessoas que vem aqui no canal assiste o vídeo, só 3 são inscritos. 7 passa, às vezes até comenta e não é inscrito. Bora aí chegar nessa marca dos 15 mil. Vamos pro vídeo. Há regras mais apertadas na lei da nacionalidade. O Governo aprovou várias propostas, nomeadamente o aumento dos prazos para a obtenção de nacionalidade. Os crimes graves podem resultar na perda de nacionalidade por decisão judicial. O tema das migrações voltou a ser destaque esta segunda-feira da reunião do Conselho de Ministros. São 4 as leis que introduzem várias alterações à imigração em Portugal. A primeira novidade é a criação de uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras na Polícia de Segurança Pública. O novo governo de Luís Montenegro volta a insistir nesta medida, que já tinha sido rejeitada no Parlamento. A solução não é criar o CEF de novo e de raiz, seria uma tarefa que demoraria anos até ter resultados. A solução não é transformar a AIMA numa polícia. A solução é, na PSP, na Polícia de Segurança Pública, sim, com certeza acompanhado do reforço dos seus meios, criar uma Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras. O Executivo prepara-se também, por exemplo, para aumentar o tempo mínimo de permanência em Portugal necessário para obter a cidadania. Quem é inscrito aqui do canal já sabe que é 7 e 10, já falei isso antes. Aumento do prazo mínimo de residência legal para habilitar a obtenção da nacionalidade, fazendo, como já aconteceu em Portugal, uma diferenciação com um prazo de 7 anos para os cidadãos nacionais de países de língua oficial portuguesa e de 10 anos para os cidadãos de outros países. Estes prazos vão começar a contar a partir do momento da obtenção do título de residência e não a partir do momento em que o cidadão manifesta essa vontade. Bora lá, 2 pontos. Primeiro ponto, Nick, de 5 para 7, você acha que é mal? Não. Para quem já chegou a cogitar, para quem é membro da CPLP, tem que ficar 10 anos aqui, como eu já disse em outro vídeo, isso não seria convidativo. Ainda mais para Portugal que precisa. Mas tem gente que fala que não precisa de imigrante. Não pode precisar a toda maneira, mas que precisa, todo o país precisa. Mas a minha questão é, não achei mal, tá? Ter alterado de 5 para 7. O que eu acho que foi mal é o governo desconsiderar o período que o próprio Estado foi ineficiente. Aí eu discordo. Porque tem pessoas que levaram 3 anos para conseguir sua legalização. Sendo que no próprio documento do governo, não é o Nick que inventou, tá? No próprio documento do governo fala que são 90 dias o prazo. E o governo em 90 dias não deu vazão para isso. Como é que você explica? Num próprio documento do governo está escrito que são 90 dias, a partir do momento quando a pessoa dá entrada na documentação, e tem pessoas que estão há 3 anos. Já pagou a taxa, já fez a entrevista e não consegue. Nem estou falando aqui de pessoas que estão aguardando aí há mais de um ano só para renovar o seu documento, que aí já é uma outra questão. Então mostra que existe uma ineficiência. Aí eu te pergunto, a culpa da ineficiência é do imigrante ou é do Estado? Se a ineficiência é do Estado, quem paga é o imigrante? Porque quando o imigrante faz alguma coisa errada, quem paga é o imigrante. Por exemplo, pessoas que entraram depois do fim da manifestação de interesse e ficou ali aguardando o bendito do botão, que ia ter o bendito do botão. Você vai ver mais ali na frente que eles vão falar que não tem mais essa de chegou aqui em Portugal e busca a sua legalização. Agora você já vai ter que vir legalizado. Não vai ter mais outras alternativas de buscar a legalização aqui, como se tinha antes. Qualquer pessoa vinha e dava entrada e acabou. Então isso eu acho mal.
Porque é só um lado que é penalizado. E geralmente, entre o Estado e o cidadão, quem que você acha que está pagando por isso? Ah, você está falando isso que você é imigrante. Pessoal, pensa sempre assim. Se você hoje está aplaudindo porque o governo deixou de cumprir alguma coisa que ele disse que ele cumpriria, e não foi de boca, tá lá no documento, e hoje você aplaude porque você não é imigrante, amanhã, quando você precisar de algum tipo de serviço e o Estado não cumprir e ainda você for penalizado por isso, não espere que as outras pessoas também fiquem tristes com você. Aqui o que eu quero dizer no seguinte sentido é, qualquer pessoa que se diz uma pessoa que, pessoas coerentes vão pensar, opa, calma aí, se o Estado hoje está deixando de cumprir alguma coisa e quem está sendo penalizado é o cidadão, pô, e se lá na frente acontecer comigo, se eu precisar de alguma coisa que o Estado tem as suas obrigações constitucionais até e não cumpre, será que se isso acontecer comigo, eu vou ter o mesmo fim? É isso que a gente tem que pensar. Independente se você gosta ou não gosta de imigrante. Aqui a questão não é de gostar ou não, é a questão da lei. A partir do momento que a lei ela não é cumprida, por isso que os advogados ganham dinheiro e eu tenho nada contra advogado ganhar dinheiro. Advogado tem que ganhar dinheiro mesmo. Mas por quê? Porque o Estado diz uma coisa, não cumpre e agora penaliza as pessoas. Então pensa a pessoa que já está aqui há quase 3 anos, ainda não recebeu seu cartão, depois que recebeu seu cartão, se for do país membro da CPLP, mais 7 anos. Então, querendo ou não, deu os próprios 10 anos. E gostei também dessa questão de, pronto, depois vai ter um teste ali, porque muitas pessoas reclamam, principalmente quem está mais ali, centro de Porto ou de Lisboa, que às vezes pega um TVDE e tem pessoas que trabalham no TVDE que não falam português. Falam inglês e tem alguns que ainda falam inglês assim, bem complicado até de se conversar. Então é mal quando a pessoa está no seu país, 5, 10 anos no país e não fala português. Isso é ruim. Inclusive quando as pessoas, por exemplo, iam tirar a questão da cidadania italiana, por exemplo, quem tinha o parente de sangue conseguia tirar. Mas, por exemplo, o cônjuge, depois de, se não me engano, 5 anos, tinha que fazer como fosse um teste de proficiência italiana. Caso contrário, essa pessoa só teria a sua cidadania através do seu cônjuge. Se separasse, acabou, você não conseguiria renovar o seu passaporte italiano, a não ser que você tivesse feito uma prova lá atrás. Então, nesse sentido de ter um teste, inclusive, eu acho que é legal, a pessoa tem que conhecer o mínimo, tem que falar o mínimo, o básico, saber se comunicar pelo menos. Não dá pra polícia, quando uma coisa é a polícia parar um turista. Parou um turista, aí às vezes o turista necessariamente não tem que saber falar o português. Aí a gente sabe que todo mundo usa o inglês, que é a língua, praticamente, a língua 1 do mundo. Mas caso contrário, pô, você tá aqui, você tem autorização de residência, tá 2, 3, 4, 5 anos, você não consegue introduzir uma simples conversa, tá nem falando conjugar, conjugação de verbo, pronome, não tá nem falando sobre isso. Mas assim, a pessoa não consegue conversar. Ô, bom dia, ó, me chamo fulano de tal, epa, tô aqui a trabalhar no TVDE, eu moro aqui em Portugal. A pessoa não consegue se comunicar em português, minimamente. Aí eu acho que o governo faz certo em aplicar isso. E neste processo de naturalização passará também a ser exigido o conhecimento da língua e da cultura portuguesa. Esta naturalização não será concedida se o cidadão em causa tiver sido condenado a penas efetivas de prisão. Do mesmo modo, um cidadão que já tinha obtido a nacionalidade, mas que cometa crimes depois, pode vir a perdê-la. Sanção acessória, sempre decretada por um juiz, na sequência de um processo, sempre com juízo casuístico da gravidade e das circunstâncias e para crimes de elevada gravidade, não apenas em abstrato, mas também no caso concreto, ou seja, em que o juiz penal tenha decretado prisão efetiva igual ou superior a 5 anos. Vocês viram o cuidado que ele estava levando para falar as palavras de forma pausada, assim, quase parando, porque sabe que isso é um tema que é muito sensível devido a alguns acordos internacionais que Portugal tem. Então, eu já falei em esse outro vídeo sobre a dupla penalização. Então, não à toa que o governo falou, ó, isso vai depender do juiz, e é o juiz que vai ter que ver, e se... Então não é assim, algo ó, aconteceu, pronto, perdeu. Vai depender de uma interpretação do juiz, de um processo que ainda vai ter que abrir para saber. Então assim, ele falou, ó, quem vai decidir isso não é a gente
supostamente vai deixar essa possibilidade, não quer dizer que esse dispositivo o juiz vai ter que usar, mas se ele quiser usar, por conta em risco dele, se ele quiser tentar abrir uma jurisprudência em relação a isso. Jurisprudência é quando você tem um caso que ainda não foi julgado de uma certa linha, e quando existe ali um primeiro julgamento, segundo julgamento, o pessoal, como se formasse um Ctrl+C, Ctrl+V. Todas as ações que venham de igual maneira, no futuro, o pessoal fala, ó, já houve uma condenação de um caso parecido com esse, e o método que foi usado foi esse aqui, e a aplicação foi essa. Então, no campo jurídico, eles chamam isso de jurisprudência. Então, ele deixou assim, com o máximo, com todas as vênias possíveis, porque sabe que isso é um tema muito sensível, mas deu uma jogada pra galera. E digo mais, hein? Todas essas medidas, pro Chega, isso é ruim. Já falei isso em outros vídeos e já explico por quê. A lei de estrangeiros também vai sofrer alterações, desde logo no que toca às exigências para chegar ao país sem contrato de trabalho. Só serão concedidos vistos a cidadãos altamente qualificados. E para que haja reagrupamento familiar, o Governo quer que os imigrantes estejam a residir legalmente no país há 2 anos. Olha, passou muito rápido pela uma informação que é muito importante. Todas as pessoas que falaram, não, tem lá num portal que tem uma opção para quem é membro da CPLP que vai abrir. Já vai fazer 1 ano e meio e não abre essa possibilidade. E agora enterraram, falaram, nem não vai abrir. Não vai existir mais a possibilidade de você chegou aqui em Portugal como turista e vai buscar legalização. Se não for através de, você chegou aqui em Portugal e casou com uma portuguesa ou um português, entre outras possibilidades que tem, esquece, tá? Esquece. Legalização aqui dentro, exceto isso, igual eu falei de casório, essas coisas, esquece. Agora vai falar do reagrupamento. E feitos esses 2 anos, só poderão pedir o reagrupamento familiar de cidadãos menores de idade. No caso do marido ou da mulher, o processo de legalização é feito por outra via. Agora, para poder fazer o reagrupamento familiar, só pode de pai para filho, de mãe para filho. Então, de marido para mulher, aí são outras regras que vai seguir. Aqui eu não acho que teve tantas alterações, exceto de que a pessoa já tem que estar morando aqui há pelo menos há 2 anos. Só que a gente volta para aquela mesma questão que eu falei anteriormente, que é o quê? A pessoa cá está já faz mais de 2 anos. Levou quase 3 para poder receber o seu cartão cidadão. Deu entrada assim que chegou. 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, deu entrada, pagou, enviou a documentação, o governo ficou por mais de 2 anos com a documentação dessa pessoa, aí depois, com quase 3 anos, liberou, falou, beleza, agora tá aqui o seu cartão cidadão, agora você tem sua autorização de residência. Aí a pessoa tem que ficar mais 2 anos para poder pedir o reagrupamento do filho. Faz sentido isso para você? Tá entendendo como que é complicado? O filho dessa pessoa já está como dependente na declaração do IRS, porque dependente quando você chegou, tá? Você tem que ir lá declarar seu IRS. Já que você ainda não tem sua autorização de residência, não, você não tem que pagar um imposto, não. Você tem que pagar tudo isso e quando você receber, aí zera, como se zerasse tudo e aí começasse a contar novamente. Poxa, essa pessoa já contribui, já paga imposto, por exemplo, quem tem filho em escola particular, igual eu, paga para a pessoa poder, paga para a criança poder estudar, ter um ensino ainda um bocado melhor. E mesmo assim, olha, esquece tudo que passou para trás. Se foi 2, foi 3, foi 4. Agora que você recebeu, é de agora para frente. Isso é mal, beleza? Então, quem já é inscrito aqui do canal, quase não teve novidades aqui para você. Mas se você quiser ainda saber mais, então todas as vezes que soltarem a atualização sobre essa questão de documentação, volta aqui que o Nick tem vídeo para você. Deus abençoe você, abençoe seu planejamento. Deus abençoe. Fui!